Eu tenho certeza que você já parou e pensou em algum momento que tudo que você precisa é foco. É fácil. E parece muito simples, mas é muito fácil da gente se perder em tantas distrações. E não só distrações. Tem as expectativas e ainda aquela sensação de que parece que a gente tá sempre atrás, sempre atrasado. E aí talvez você tenha pensado, se eu só conseguisse focar, eu tenho certeza que daria certo. Mas será que é só isso mesmo? E a gente vai começar falando sobre tirar o peso da culpa. Porque a culpa é a primeira coisa que a gente precisa tirar do caminho. Não importa o quanto você se critique ou se sinta mal por você não estar dando conta. Isso não vai ajudar você. A gente precisa deixar a culpa de lado por um momento e aceitar que, poxa, você está fazendo o melhor que você pode nessas circunstâncias atuais. E ao invés de você ficar focando no que você tem feito de errado, você precisa focar no que você tem que fazer agora, de maneira muito prática. O que você precisa fazer agora. Para, pensa. A culpa, ela é um peso invisível, mas ela é devastadora. A filosofia estoica, ela fala muito sobre isso. Inclusive, vou pegar o livro que a gente comprou para ler no café da manhã juntos. Eu e meu marido. Peraí. Esse. Aqui. A filosofia estoica, ela ensina a gente tem que aprender a diferenciar o que a gente consegue fazer e o que está fora do nosso alcance. A gente se culpar por não ter feito o que a gente queria fazer ou o que a gente deveria fazer não faz diferença nenhuma. Aceitar que o que passou é imutável é o primeiro passo, assim, sabe? Pra gente se libertar dessa culpa que a gente sente o tempo inteiro. E aí a gente precisa pegar essa energia e redirecionar ela pro presente, que é o que a gente consegue fazer agora. E eu sei, óbvio, pra caramba, né? Nada novo. Meu Deus, Luana, sério que você tá gravando um vídeo pra falar isso? Aham, porque a gente esquece. A gente esquece o tempo inteiro disso. Então, vamos lá. Grava isso bem no fundo da sua memória, tá bom? A culpa sem ação é só um desperdício emocional. Inclusive, o diário estoico, tá? A gente tá no dia 6, exatamente, 6 de janeiro foi o dia de hoje. E nós vamos ler um por dia. Ele tem 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. É bem legal. Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio. A gente já leu bastante coisa deles. É bem intrigante. Incomoda bastante isso aqui. E eu adoro coisas que me incomodam. Agora a gente vai falar sobre o reset. Tem que resetar um pouco esse jogo aí, tá? Isso é bastante necessário. Pensa assim, ó, é hora de reiniciar. Aproveita esse começo de ano, aproveita o mês de janeiro para colocar as coisas em ordem. Inclusive, eu vou tentar trazer vídeos nesse mês de janeiro com essa temática. Não tô falando de um detox de 30 dias, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Porque isso não vai mudar a sua vida radicalmente. Eu tô falando de uma coisa mais simples, mais intencional. Um restart mesmo, que começa na sua cabeça e aí ele evolui pro físico. A gente vai começar com alguma coisa mais fácil. A minha proposta para você é: pega um papel e uma caneta. Eu falo isso em todo vídeo. Mas agora eu sei que você vai fazer. Um papel e uma caneta. Nesse papel você vai escrever tudo o que está te incomodando. Tudo, absolutamente tudo. Isso vai ajudar a tirar o peso da cabeça e isso vai para algum lugar. Você vai canalizar isso em algum lugar. Quando você terminar, você vai ver que você vai se sentir mais leve, porque daí você vai ter dado nome às coisas que te incomodam. Podem ser pessoas, hábitos, sentimentos, qualquer coisa. Sem julgamento. Você não é juiz. Chega de ficar sendo juiz o tempo inteiro, julgando ideias, julgando. Chega. Você só vai esvaziar um pouco essa sua cabeça. Eu acho que esse é o primeiro ponto de partida para esse recomeço. E a gente vai falar um pouquinho, óbvio, né, sobre as nossas necessidades básicas. Afinal, preciso cumprir o meu papel de nutricionista recém-formada, que começará a atender em março, em nome de Jesus, tá? Inclusive, a lista de espera está com o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre necessidades básicas. Depois que a gente dá esse alívio para nossa cabeça, a gente vai para o corpo. Quero que você se pergunte: eu comi alguma coisa saudável hoje? Eu tô hidratado? Eu dormi bem?
Porque às vezes a gente está tão sobrecarregado que a gente esquece do básico. Cuide das suas necessidades básicas. Você vai observar como é que a sua disposição, seu humor muda completamente. É incrível o impacto que essas ações pequenininhas têm na nossa vida, na nossa rotina. Sério. Quando você nutre o seu corpo com um alimento real, você descansa, se hidrata, isso não é luxo, isso é necessidade. O básico, ele pode parecer simples, mas essa é a base de toda a transformação. E sem isso, a gente, sei lá, só tá construindo algo em cima de uma areia movediça. E eu sei que o básico bem feito não é fácil, não é fácil de ser feito. Nossa, até rimou. O básico bem feito não é fácil de ser feito. Não é, não adianta você se iludir e falar, ai, eu só preciso, é a mesma história, ai, eu só preciso focar que vai dar certo. Ai, eu só preciso me... Tá, beleza, mas até você conseguir executar os comportamentos que você precisa, não é básico. Existe uma exige uma logística que é difícil. Fazer uma lista, ir ao mercado, entender, até você, sabe, ter essa disposição, até você ajustar a sua circuitaria neural. Enfim, isso tá até relacionado com dopamina, relacionada a essa parte da motivação, da busca. É difícil você conseguir sentir motivação para fazer algo que, poxa, não vai te dar um resultado imediato. Vai uma cara de tempo. Mas você não pode desistir na segunda semana, na terceira semana. Você tem que ser insistente. Seja insistente com você, com seus objetivos. Relembre todos os dias por que você faz o que você faz. É o que eu faço. É o que eu faço. Não é porque eu sou uma nutricionista que eu não tenho minhas dificuldades em relação à minha alimentação, aos exercícios físicos. Não é isso. Vocês sabem, eu me coloco aqui na posição de incentivadora, mas também em uma posição que muitas vezes eu preciso expor as minhas vulnerabilidades para que vocês entendam que não é só você que passa por isso. Muito do que eu falo aqui serve para mim também, sabe? São coisas às vezes que eu tenho tido dificuldade, às vezes é uma coisa que eu já consegui dominar e aí eu sei como é o processo de passar, né, lá do 2, 3% até uns 50, 60%. A gente está cercado por essa dopamina barata. E esse é um termo bem esdrúxulo. Eu quero que você entenda. Eu não quero ficar focando muito na parte científica, mas eu quero que você entenda o que eu tô falando. Rede social, fast food, gratificação instantânea, comida fácil, comida hipercalórica, super açucarada, super gordurosa. Essa gratificação momentânea deixa a gente esgotado. E a saída, sabe qual é? Pequenas vitórias. Eu sei, parece muito estranho. Mas as pequenas vitórias, elas estão relacionadas com o simples, né? Com sentir gratificação com coisas que são simples. Até a gente conseguir ajustar nossa cabeça para reconhecer prazer com uma caminhada, né? Comer um pratão de comida saudável, comer frutas, é completamente diferente do que sentir prazer com horas nas redes sociais ou, enfim, comidas hipercalóricas. A gente precisa começar... Lembra que eu falei sobre ajustar a circuitaria do nosso cérebro? Isso leva tempo, né? Porque imagina, seu cérebro sabe que é muito mais... muito menos custoso para ele, muito mais prazeroso ficar de boas, em repouso absoluto, do que sair para caminhar por 40 minutos. Ele sabe disso. Então, a gente precisa... Não tô falando de jejum de dopamina, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. A gente já sabe aí, à luz das evidências, que o jejum de dopamina não funciona bem do jeito que a internet prega. A gente precisa ser capaz de reconhecer prazer em trivialidades, em simplicidades. Essa, inclusive, é uma das chaves, assim, ó, pra gente ser mais feliz, no geral. E eu quero fazer um vídeo especificamente sobre isso, porque daí eu consigo aprofundar um pouco melhor, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E óbvio, como eu já disse inúmeras vezes, não se trata de você fazer tudo de uma vez, porque isso não seria sustentável.
A progressão, ela precisa ser gradual. Hoje você faz uma caminhada de 5 minutos, amanhã você faz uma caminhada de 10. Os pequenos passos, eles são a chave. O progresso real vem com consistência e não com essas mudanças radicais. Eu sei que você já tentou se radical várias outras vezes e não funcionou. Que tal você mudar a estratégia um pouco? Quando você adota essa abordagem, você percebe que é sim possível você evoluir sem ser radical e extremista e que existe uma grandeza considerável nos passos pequenos. E essa ação de movimento, ela não precisa ser difícil, ela pode ser simples. E eu tô falando do movimento de ação e do movimento mesmo, de exercício. Você pode reservar aí 30, 20, 15 minutos, o que você conseguir dentro da tua rotina. Quero que você se pergunte, o que você gosta de fazer? Você já tentou fazer de tudo? Ah, mas eu não gosto disso, não gosto de academia, não gosto de não sei o que. Já tentou, sei lá, pular corda, beach tênis, vôlei de areia, basquete? Você já tentou? Eu tenho a impressão que as pessoas acham que existe só um tipo de exercício físico, que é a musculação. Você pode fazer coisa em casa. Você precisa gostar, você precisa no mínimo gostar do que você faz para você conseguir perpetuar aquele comportamento de fazer exercício físico. E aí, às vezes, você vai perceber que, poxa, eu pego bode das coisas com o tempo. Aí você vai falar, não, pera, mas eu preciso disso. Daí você faz, independentemente de gostar ou não. E o próximo tópico eu coloquei aqui para conversar um pouquinho sobre reflexão e criatividade. Sabe por quê? Parte dessa história de voltar aos trilhos é um pouco sobre criatividade também. E reflexão. Tira um tempo para pensar, escrever, criar. Não é só sobre você ser produtivo. É sobre você entender quem você é e o que você realmente quer. O que você realmente quer? Você já parou para escrever sobre isso? O que você realmente quer? Isso pode ser através de um diário. Você pode, sei lá, escutar uma música aí que te dá uma vibe reflexiva. Você pode conversar em voz alta com você mesmo. Você pode conversar com alguém da sua confiança. O importante é você processar aquelas informações e dar um sentido para aquilo que você quer. E aí a criatividade entra para você conseguir. Como é que eu posso dizer? Para você conseguir não catalisar, mas para você conseguir encontrar, não soluções também, não é isso, mas para você realmente ter um olhar criativo para dentro da tua vida, dessa perspectiva um pouco mais fora. Nossa, eu não sei nem se faz sentido isso que eu tô falando. Você entendeu? Você precisa ser criativo para olhar para sua história de uma maneira que, poxa, seja além de julgamentos e tudo que você costuma ser assim. Porque às vezes a gente costuma ser muito severo, né? Com as nossas questões, nossas experiências, nossas questões. Então, seja reflexivo e criativo para você tentar, sei lá, abordar isso de uma maneira diferente, talvez, esse ano. E eu quero que você se lembre que você não nasceu para ser sozinho. Conexão com outras pessoas é muito importante mesmo. É preciso ter boas companhias. A gente não tá sozinho. É muito fácil se isolar quando a gente tá tentando se reencontrar. Mas compartilhar o que a gente tá passando faz muita diferença. Quando a gente se conecta com amigos, família, ou até mesmo pessoas online. Eu e você, aqui. Porque às vezes a gente tá vivendo coisas similares, né? Off topic. Vamos usar as redes sociais para coisas boas. Tipo isso. Essa conexão, ela faz as coisas serem um pouquinho mais leves. Então, vem aqui pertinho de mim que eu quero te falar uma coisa e te fazer uma pergunta. Primeiro, voltar aos trilhos, digamos assim, é super possível. E você, graças a Deus, não precisa fazer tudo de uma só vez. A questão, sabe qual é? Você realmente está disposto a começar? Na minha opinião, o único erro seria não tentar. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, de alguma maneira. Foi muito gostoso escrever sobre isso e, enfim, a gente não consegue colocar tudo que é necessário e você achar que um vídeo vai resolver a sua vida também é utópico.
né? Mas eu acredito que esse é um bom ponto de partida. Eu sou a Luana Tomás, se você quiser me chamar de Lua, nós somos suficientemente próximos para isso, tá bom? Conte comigo. Eu tô amando essa comunidade aqui. Não lembrei de falar antes, mas se você puder curtir, compartilhar, se inscrever, essas coisas. Eu sei que isso ajuda bastante o YouTube a entender que o conteúdo que eu produzo aqui é relevante, tá bom? Um beijo e até o próximo. Feliz Ano Novo! Esqueci disso. Agora eu vou pegar um cafezinho porque ele é a minha recompensa depois de gravar um vídeo. Gravar um vídeo exige muito esforço cognitivo. Então, tomar um cafezinho após terminá-lo me recompensa. Tô tentando entender que executar o comportamento de gravar vídeos é positivo pra mim, que eu vou ganhar um cafezinho no final. É isso. Um beijo. Até.